¿Estamos preparados para receber a palavra? Uma palavra que nos vai a permitir receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Olha, existem países em Europa, sobretudo no norte da Europa, onde em uma época do ano cai muita neve. Por exemplo, em Noruega. Noruega é um país que fica no norte da Europa e tem uma época do ano em que cai muita, mas muita neve. Agora, não é neve assim de 50 centímetros. Não, cai pelo menos 2 metros de altura de neve. E essa neve, essa quantidade de neve, cubre tudo. O chão, também as estradas, tudo. Veja, estamos falando de 2 metros aproximadamente de neve que cai. É essa quantidade, países muito frios. Então, quando isso acontece, lá na Noruega, as estradas, as ruas, as estradas, também estão cobertas por muita neve. E o que se faz, então? O que se faz? Porque o carro não pode ir pela neve. E aí, então, tem uma máquina especial, já criada para esse propósito, que essa máquina, com muita força, vai passar por onde está a neve e vai criar, vamos pensar, neste lugar tem a estrada, então, essa máquina vai limpando a neve, vai limpa e vai criando um sulco, por dizer assim, uma fenda, até que limpa tudo, a neve, e chega ao asfalto. E é aí, então, que os carros podem passar. Eu vou te explicar melhor com esta imagem. Veja, esta é essa imagem. Veja a quantidade de neve, por isso que eu falo, é bastante neve, e vem um carro, uma máquina especial, que vai passando, vai tirando a neve e chega até o asfalto. Só que existe um detalhe, e você pode perceber nessa imagem, essa máquina só passa por um lugar bem específico. Cria esse sulco, essa fenda, onde só um carro pode passar. Veja, um carro só pode passar, ok? É assim. Aí esta imagem mostra com clareza que as paredes da neve estão quase grudadas ao carro. E é por esse motivo que quando a pessoa que está viajando, não tem como logo fazer um retorno, dizer, errei. Não tem como, imagina, só pode passar por aí. Pode passar por esse lugar, não tem como virar o carro e fazer o retorno. Por isso, que aí, quando tem esta situação, colocam uma placa no início dessa estrada e diz assim, pense bem antes de pegar esta estrada. Veja se tem combustível suficiente, porque esta estrada te vai levar nessa direção pelo menos os próximos 40, 50 quilômetros. Não é que, errei, daqui a 200 metros tem um retorno. Não, esta estrada, desse jeito, vai estar 40, 50 quilômetros. Então, se você errou de estrada, não vai poder sair. Não vai poder só nos 50 quilômetros para frente. Por isso que diz essa placa, pensa bem antes de tomar essa decisão. Escolhe bem. Tem consciência qual é o lugar que quer chegar. Realmente esta estrada, este sulco que se foi criado, te levará ao destino que deseja. Então, este exemplo é bem interessante, muito interessante, porque a Bíblia diz que quanto mais pensamos sobre uma ideia, um ensino, algo, essa ideia, esse ensino vai criando em nós um caminho, em nosso cérebro, por dizer assim, vai criando conexões, para ser mais específico, e que de um modo assim, pouco a pouco, essa conexão vai criando um sulco em nosso cérebro, por dizer assim, claro, não é literalmente, mas para compreender o exemplo, que de repente, de um modo automático, já estamos fazendo algo. É aqui, este carro, aqui está a imagem, nos mostra que o motorista te pode soltar aí o volante, não? E deixar que o carro sozinho vá avançar, porque o final vai por esse lugar, tem que ir. E é assim, quando aprendemos algo e nos colocam muitas vezes essa informação continuamente, o nosso cérebro já começa a fazer de um modo automático. É assim que funciona, ok? As conexões. Por exemplo, quando um aprende a
a dirigir um carro. No início, veja, é uma nova informação. Então o cérebro fica meio assim nervoso, alterado, é algo novo. E aí se concentra e pega, não, com as duas mãos, dirigimos, não quero barulho, não quero nada que me incomode. Quando já essa informação começa a processar e nosso cérebro se acostuma, de repente já estou dirigindo só com uma mão, com a outra estou aqui. Depois, com o tempo, até converso, ligo a música, já. E às vezes até que é automático, estou pensando em outra, estou pensando em que cozinhar, e automaticamente já meu cérebro me leva até minha casa. Não preciso nem pensar na rota, já é automático. É assim, o cérebro, de receber tanta informação sobre a mesma coisa, cria conexões que já de um modo automático realizamos. Veja, pode ser coisas boas como coisas ruins. E então, aqui vem o assunto. Quando nós falamos que queremos mudar, que eu quero mudar algo na minha vida, algo que me desagrada, então, temos que compreender que aquilo que nos leva a fazer continuamente a mesma coisa é porque essa informação em nosso cérebro criou uma conexão muito grande. Vou te dizer melhor. Por exemplo, falamos que vamos mudar e logo percebemos que estamos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque você percebeu? Alguém diz assim, olha, nunca mais ajudo a ninguém. Nunca mais ajudo a ninguém. A última vez que ajudei, pelo amor de Deus, tudo que eu ganhei de problema. Tudo por ajudar a meu amigo, meu familiar. Um mês depois, que está fazendo a pessoa? Procurando ajudar alguém. Tu diz assim, mas não falou que não ia? É que automaticamente essas conexões me levam a fazer a mesma coisa, ainda que eu tinha falado que não ia ajudar ninguém. Outra, não faço mais uma dívida. Chega de dívida, que dor de cabeça. Que dor de cabeça. Olha, traz meu cartão de crédito, vou cortar. 15 dias depois, está fazendo mais uma dívida, uma nova dívida com um novo cartão de crédito. Por quê? Porque falamos que é desagradável e continuamos fazendo. É a mesma ideia. O cérebro te manda fazer aquilo que já está bem conectado. Essa informação. Outra, olha, não me importo com o que as pessoas vão falar de mim. 3 dias depois estou vendo no Facebook o que as pessoas estão opinando sobre meu post, não? O que eu publiquei. Quantas curtidas teve? Hoje somente 2 curtidas. Mas eu tinha falado que não me importo mais com o que as pessoas falem de mim. Veja, queremos mudar, mas não mudamos. Outra também. Promete que vai emagrecer. Agora sim, vai na academia e no primeiro dia da academia diz assim, coloca mais peso, vou emagrecer. 3 dias, 4 dias depois, nunca mais vai na academia e continua comendo muito. Por quê? Porque falamos algo que queremos mudar e não conseguimos mudar. Outro exemplo também muito comum é, nunca mais caso, não volto a casar. Chega de matrimônio. Para mim, não existe essa questão de matrimônio. 1 ano depois, está casando com uma pessoa parecida ao marido, ao ex-marido ou à ex-esposa. Igualzinho, mas por quê? Por que se prometeu que nunca mais ia casar? Essa é a questão. Então, o cérebro, de um modo automático, nos leva, nosso próprio cérebro, veja, não estou falando do cérebro de outro, nosso próprio cérebro nos leva a fazer a mesma coisa, ainda que falamos que não queremos. Então, eu coloquei aqui, não? Por que então? Por que prometemos algo e fazemos o contrário? Por que prometemos, não vou entrar mais na dívida, estarei emagrecendo, não vou entrar em relacionamentos tóxicos, nada, e continuo? Alguns vão a dizer, sabe o quê? A resposta, eu já ouvi essa, não? Já ouvi essa resposta. Por que você entrou fez essa escolha errada? E aí, sabe quem é o culpável? O diabo é o culpado. Pastor, o gafanhoto, o diabo está roubando meu dinheiro. Não é o diabo, é você. O diabo fala, não sou eu. É você sozinho que pega e vai comprar como louco, como louca, consumista.
Pastor, não sei por quê, não consigo emagrecer. Deve ser a genética do vovô, do tataravô. Não, é você que quando vê pudim, se come tudo, refrigerante e aí vai. E aí culpa o diabo, sabe? Culpa o diabo. Veja, eu tenho conhecido, é culpa de Satanás. Satanás que não quer me ver triunfar na vida. Por isso que me mandaram embora do trabalho. Não, te mandaram embora do trabalho porque você chega sempre tarde. Não é o diabo. Então, quando nós começamos a ver que não mudamos, porque é algo que já automático está em nosso cérebro, nos leva sempre a repetir os mesmos erros, usualmente culpamos ao diabo. E sabe a quem a segunda pessoa que também culpamos? Claro, não culpa, mas diz assim, de um modo indireto, mas a mesma ideia, falamos que o Senhor quis assim. Foi Deus que quis. Veja o que nos diz este texto de Provérbios. O insensato arruina a própria vida e depois se ira. Já está escrito, esse texto é interessante. Tem um autor que escreve vários livros sobre aconselhamento e ele tinha um programa no rádio, isso é muito tempo atrás, quando não existia internet, e ele recebia, como parte de seu programa, ele recebia muitas cartas de pessoas que ouviam e explicando o seu problema e falando, como você me aconselha? Ok, era parte desse estilo do programa de rádio. E aí diz que um dia, fala o autor, que guiava, o condutor do programa, falou assim, que um dia recebeu uma carta, dizendo o seguinte, pastor, sabe, eu estava namorando com meu namorado, 1 ano, e agora estou grávida. Eu queria saber por que Deus permitiu isso. Por que Deus permitiu que eu fique grávida? Isso, é o que estou dizendo. Por que Deus permitiu que eu me venha casar com esse homem? E Deus fala, foi você que escolheu. Por que Deus permitiu que eu venha casar com essa mulher? Porque foi você. Então não é Deus. Veja, então, quando nós vemos que não estamos mudando, porque existe já o piloto automático em nosso cérebro, é muito fácil colocar culpa. Se não é Satanás, colocamos culpa em quem? Em Deus. E claro, aí vai colocar também em outros. É culpa do chefe que não me compreende, é culpa do pastor, é culpa da igreja. Mas aí eu coloquei 2 culpáveis muito famosos. É Satanás que está roubando o dinheiro da minha casa. Não é Satanás. É o nosso estilo consumista. Por isso que, olha o que a Bíblia diz, e 2 semanas atrás, conversamos bastante sobre este texto. Diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida. É isso mesmo. Não foi que Deus permitiu que essa mulher fique grávida. Não. Foi os pensamentos dela, seus desejos sexuais, junto com o do namorado, que os levou a ficar grávida. Então não é Deus diz, tem cuidado. Do mesmo modo, como conversei 2 semanas atrás, nós temos hoje uma quantidade excessiva de informação ruim, notícias ruins, conversei isso. E de tanto ouvir e de tanto procurar notícias ruins, pode ficar doente em nossa mente e em nosso corpo físico. Ou seja, não é, Deus quis. Não, é eu tomando uma decisão porque eu quero. Mas então como me poderia livrar? Essa é a questão, porque lembrem, nosso cérebro, usando a imagem do início, criou como um sulco, onde sempre nos manda fazer a mesma coisa, ainda que me desagrada, mas já está bem processado. É uma zona de conforto. Então, a primeira coisa que tem que perguntar para conquistar, querer vencer e mudar, é dizer, gosto, até o dia de hoje, gosto que tenho conquistado, em um sentido assim, pessoal. Olha, será que aquilo que eu conquistei na minha vida, estou satisfeita ou desejo mais?
Não só na questão financeira, em todo sentido. Outra pergunta que precisa fazer é: me agrada meu estilo de vida? Me agrada como sou? Alguns são muito pessimistas. Será que me agrada ser pessimista? Outros são muito medrosos. Será que me agrado? Não, me incomoda ser medroso ou medrosa. Me agrado de ser uma pessoa que não estou nunca satisfeita com algo. Sempre quero coisas novas e nunca desfruto do que conquistei. É necessário se perguntar como o meu estilo de vida me agrado. Me agrado de ser uma pessoa que todo o tempo está desmotivada. Me agrado ou não? São perguntas que nos vão levar, claro, a enxergar se realmente existe esse piloto automático que está em nosso cérebro nos levando a fazer a mesma coisa que ainda nos desagrada. Então, se, claro, não estou satisfeito com o meu estilo de vida, com o que conquistei, eu posso dizer, é tempo de mudar. É tempo de mudar. Isso que o Senhor diz. É tempo de mudar. E aí, então, como é que se muda? Como podemos mudar? De uma pessoa desmotivada a uma pessoa cheia de vida. De uma pessoa que está só negativa a uma pessoa otimista. Como? Como vou mudar? De uma pessoa que não meia medrosa a uma pessoa com coragem. Como? Será que é possível mudar? Não, pastor, eu vou morrer assim. Vou morrer porque na minha família todo mundo é assim. Pode ser. Mas nós temos ainda a tesourinha para cortar isso. E o que a Bíblia diz? Olha, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de... É a mente que domina nossas decisões. Então, deixa que o Senhor transforme tua mente. Deixa que o Senhor vá transformar alguém assim de um modo tremendo. Só o Pai Celestial pode. E continua dizendo, a fim de quê? De experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você e para ti e para mim. Ou seja, o Senhor diz assim, você realmente quer ter uma vida que tenha sentido? Uma vida boa, agradável? Claro que sim. Eu vou dizer que sim. Eu acredito que todos nós vamos responder, eu quero uma vida onde já não tenho, não sou dominado pelo consumismo, não sou dominada pelo pessimismo, não sou dominado pela mentalidade do fracasso, do medo. Não, eu quero uma vida diferente, quero ser corajoso, quero ser cheio de força, de ânimo. Então Deus diz assim, deixa que eu consigo fazer. Deixa que eu consigo fazer, entrega em mim a tua mente, porque estarei transformando tua mente. E aí então, como diz aqui, podemos experimentar. Então, só podemos experimentar se realmente deixamos a Deus transformar nossa mente. Não tem como, ninguém pode por si só transformar a mente, porque como volto a dizer, já existem conexões em nosso cérebro que de um modo automático nos vai levar sempre a escolher aquilo que me desagrada. Sempre. Então não tem como eu sozinho querer. O Senhor diz, eu vou te instruir. E esse é o propósito desta palavra, desta mensagem, conhecer a instrução do Senhor de como nos livrar disso. Então, para já dar um início e compreender esse mover, essa transformação do Senhor, o Pai Celestial sempre nos lembra, e isso você pode ler na Bíblia, em vários momentos, sobre as nossas expectativas. Eu compartilhei um vídeo, vocês receberam, ou a grande maioria de vocês recebeu, através da lista de transmissão, que ontem falei, por que Judas traiu a Jesus? Por que Judas? Porque Judas tinha uma expectativa diferente do que o Messias deveria fazer. Ok? Para Judas, o Messias tinha que vir a Israel, lutar fisicamente, lutar contra o Império Romano, contra o opressor, expulsar e ficar Israel livre desse mal. Aí Jesus diz, eu sou o Messias enviado pelo Pai,
Judas acreditou 3 anos, acreditou, até que de repente Jesus diz, agora sim chegou o dia da minha missão, tenho que morrer. Oh, que isso, morrer não. Eu esperei o momento de dizer, vamos pegar as armas, vamos levantar o exército e lutar. Não, Jesus falou, eu tenho que morrer e ainda morrer na cruz. A expectativa de Judas foi destruída. E aí ele então falou, então, que? Vou te trair. E traiu mesmo. Então esse é um dos problemas que eu vejo hoje em nossa época. Veja essa questão como a mente trabalha. Às vezes criamos uma expectativa. Não estou dizendo que seja totalmente errado, mas às vezes criamos uma expectativa sobre algo que a nossa mente criou. E quando não recebemos o que esperávamos, podemos dizer, bom, não aconteceu. Ou podemos reagir de um modo violento, como Judas. Podemos dizer, não, tudo bom. Ou podemos reagir dizendo, ai, não fizeram a minha vontade, então agora vou te devolver porque você é ruim. Não, não é que seja ruim. Minha expectativa estava errada. Jesus nunca esteve errado. Jesus realmente veio a cumprir a vontade do Pai. Tinha que morrer na cruz. Quem estava errado era Judas. O problema é que ele não aceitou que a sua expectativa seja corrigida pelo Pai. E isso acontece em nosso dia a dia. Eu conto, já contei aqui várias vezes, e eu quero lembrar essa experiência que eu tive com meu pai. Meu pai nos abandonou em minha casa, minha família, quando eu tinha 12 anos de idade. Imagina, 12 anos de idade era adolescente, sei lá, teria este tamanho. 9 anos depois, eu tive a oportunidade de ir a me encontrar com ele. Então, a última vez que meu pai me viu fisicamente, eu tinha 12. Quando eu já estava com 21 anos, ou seja, um adulto, com 21 anos, eu tive a oportunidade de ir à casa dele e me encontrar. Foram 9 anos que não sabia nada dele. Então, a última vez era aqui, mais ou menos 12 anos, e agora estou com o tamanho do meu tamanho atual, 21 anos. Então eu cheguei na casa dele, ele estava aí na entradinha. Aí eu cheguei, cumprimentei e falei, olá, eu sou César, o teu filho. Aí ele se levantou, me olhou, e sabe o que ele falou? A primeira coisa que falou depois de 9 anos, eu achei que você era mais alto. A primeira coisa que ele falou depois de 9 anos. Ele achava que eu era um jogador de basquete, 2 metros de altura. Ele criou uma expectativa. Em 9 anos, que não sabia nada de mim, ele criou uma ideia. Meu filho César deve ser de 1,90 m. Aí quando eu apareci com 1,71 m, que essa é a minha altura, falou, eu achei que você era mais alto. Então é assim, eu achei que o matrimônio era outra coisa. É a expectativa. Eu achei que esta empresa ia ser diferente para mim. Eu achei que esse pastor, já não se faz como os pastores antigos. Não é que o pastor está errado, não é que a empresa, não é que o matrimônio está errado. O que está errado é minha expectativa. Meu pai inventou isso na sua cabeça, nunca soube por quê. Eu teria que ter 1,90 m de altura. Não, ele criou essa ideia. Então, é a questão. O que Deus nos está querendo dizer que às vezes podemos reagir de um modo muito violento, não necessariamente bater, mas com a boca xingar alguém, porque a minha expectativa não foi suprida. E não é que minha expectativa estava certa. Não, às vezes não está certa, mas aí o cérebro me diz, é assim, César, é assim que tem que fazer. Por isso que Deus diz assim, você precisa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas só será transformando a mente. Deixa que o Senhor transforme. E olha, esta situação que eu falei do meu pai, mas acontece em nosso dia a dia e acontece na Bíblia. Diz que um dia Jesus foi para um lugar e encontrou a uma mulher. Que interessante, esto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Diz que Jesus se encontrou com uma mulher
que estava doente, oprimida por um demônio que criou doença nela por 18 anos. 18 anos esta mulher estava totalmente oprimida. E a doença que gerou esse demônio é que ela estava muito encurvada. A Bíblia diz, era mulher encurvada, 18 anos encurvada. Aí Jesus chega e faz um milagre. Expulsa o demônio e a liberta e a cura. A mulher volta a caminhar de um modo certo. Já não está essa mulher encurvada. 18 anos oprimida. Se uno olharia isso, ficaremos felizes. Mas diz que nesse momento havia uma pessoa, entre os vários que estavam participando desse momento sobrenatural do Senhor, e aí diz que o chefe da sinagoga ficou indignado, ficou bravo. Espera, é um milagre tremendo. 18 anos, glória a Deus, aleluia. Mas diz que este chefe da sinagoga, este homem, ficou indignado porque Jesus a tinha curado, não? Olha pelo qual ele ficou bravo. Jesus curou no sábado. E aí continua ainda afirmando, porque não ficou calado, ainda fala com muito orgulho. Há 6 dias na semana para trabalhar. Um dia, disse ele à multidão, venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. Olha, quer ser curado? Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Mas não me venha no sábado. A pergunta é, onde está isso na Bíblia? Não tem. Ele criou essa ideia, no seu cérebro, criou essa ideia. Volta, os pensamentos direcionam nossa vida. E nossos pensamentos, falando daqui deste homem, tinha criado essa mentira. Ou seja, qualquer dia pode curar, enquanto não seja sábado. Ao ponto que ele ficou com raiva, indignado. E isso que eu falo, estou falando isso em nossa vida. Às vezes, aquilo que não consegui, que minha expectativa, minha ideia me levou a pensar, eu posso dizer, tudo bom, não aconteceu. Mas eu posso levar também a outra, a permitir que a raiva me domine, me mágoa. Quantas vezes isso se vê, inclusive em família, entre irmãos, brigados, porque não é porque alguém realmente fez algo errado, simplesmente a expectativa que se tinha não foi atingida, e aí então fica totalmente destruída essa casa, essa família. Também se aplica isso em nosso contexto, igreja. Esse louvor, não gostei dessas músicas. Eu gosto só de hino. Então, fiquei indignado. Saio desta igreja. Saio, vou procurar uma onde só tocam hinos. Será que o Senhor diz assim, servo fiel, filho, filha fiel, que bom, me agrado de tua decisão? Jesus vai falar isso? Você saiu dessa igreja local porque não gostou da música. Ou outra, eu vou sair desta igreja local porque eu não gostei do que está acontecendo agora. Nossa, quantas mudanças, mudaram aqui, mudaram lá. Coisas que não transformam, não faz tanto sentido. Mas o que se impõe é meu gosto. Esse é o problema. O meu gosto está acima da vontade do Senhor. O meu gosto está acima da expansão do reino. Esse é o problema. Então, como Judas, Jesus falou, vou ter que morrer na cruz. Não gostei. Agora, você vai conhecer minha ira. Diz que imediatamente foi procurar aos principais sacerdotes para trair a Jesus. E é assim. Muitas vezes acontece na família, no matrimônio, na empresa, sair desta empresa porque o chefe... Não. Talvez minha expectativa era outra. E fiquei com raiva. E estou perdendo a boa, perfeita e vontade do Senhor. Então, quando eu falo que expectativa, sabe? Expectativa é como um filtro. Eu uso a ideia do café, o filtro do café. Então, veja, a expectativa é um filtro que só deixa passar o que eu gosto. Então, no café você coloca o pó, logo água quente, mas o que eu quero.
quero cafezinho que não tenha o pó. Então deixa o filtro faz isso, não separa o café e só deixa o líquido. O problema é que, às vezes, nós podemos ter um filtro errado. Esse é o problema. Nossas expectativas erradas. O que eu falei do meu pai, de um modo assim engraçado, até falou, eu achei que você era de 1,90 m. Então, às vezes, nossas expectativas. Então, se temos um filtro errado, que aí está o problema, priorizaremos o menos importante e vamos rejeitar, claro, o mais importante. Essa é essa questão. Por isso que o Senhor diz assim, eu quero que você deixe que transforme tua mente, teus pensamentos. Porque, infelizmente, estás escolhendo algo através do filtro. E o filtro está errado. Por exemplo, alguém diz assim, não? Vamos imaginar. Claro, graças a Deus isso não acontece aqui. Mas imaginemos um exemplo assim, como um filtro errado direciona a nossa vida. Eu sou uma pessoa que mora aqui no bairro e decidi visitar aqui a nossa igreja, a IPI Rio Pequeno. Aí eu falo para o outro vizinho, sabe, eu estou querendo ir neste domingo na IPI Rio Pequeno. Aí outro vizinho também com o filtro errado me diz, nem vá porque nessa igreja todos são metidos. Que gente soberba. Já colocou o quê? Um filtro no meu cérebro. Aí eu chego como? Já chego assim. Sou metido mesmo, não? Aí entro no templo e todos me cumprimentam. Que bom dia, que benção você estar aqui. Todo mundo me cumprimenta. E de repente passa uma pessoa, um irmão, que não olhou para mim. Sei lá, estava pensando em outra coisa e passou. Passou rapidinho. Aí, viu? Bem falaram que nesta igreja são metidos. Nem sequer era metido, simplesmente talvez estava preocupado, foi lá ver as crianças, passou rapidinho. Tu viu? Bem me falaram que esta igreja todos são metidos. Não volto mais. É o filtro errado. E assim que acontece em nossa vida. Matrimônio não presta. Todos os homens são ruins. Todos. Pelo amor de Deus. Não se encontra nenhum bom. Esses são os extremos de ter um filtro errado. Eu sei que nunca vou prosperar. Eu não vou prosperar. Eu sei que não vamos ter mudança no meu marido, na minha esposa. Eu sei que sempre vou viver assim, depressiva. Filtros errados que o Senhor diz, deixa que eu transforme tua mente. Deixa que eu transforme e te livre desse mal. Porque infelizmente não estás permitindo não estás recebendo, neste caso, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, um filtro errado é assim, encontro o que eu quero encontrar. O que eu falei agorinha, encontro o que eu quero encontrar, ok? Me falaram que sou metido, uma pessoa não me cumprimentou. É verdade. E esses filtros estão em todas as áreas, não necessariamente questões da igreja. Meu pai, por exemplo, veja como são esses filtros. E de tanto repetir uma mentira, tornou uma verdade, que isso é o pior. Por isso que eu falo, é igual que o caminho da neve, vai passando a máquina e cria um sulco, conexões que ainda que são mentiras, mas dominam a nossa vida. Meu pai fumava muito, e fumava mesmo, sabe? Pelo menos fumava um maço, o mínimo que fumava era um maço de cigarro por dia. Aí uma vez eu falei, por que você fuma tanto? Para de fumar. E sabe qual foi a resposta do meu pai? É que quando eu fumo, eu penso melhor. É um filtro que colocou, um filtro errado. Quando eu fumo, penso melhor. Antes de tomar uma decisão, meu cigarrinho. Aí, penso melhor. Você que acha? Está certo ou está errado? Está errado, totalmente errado. Mas era o filtro que meu pai colocou. Agora preciso tomar uma decisão. Cadê meu cigarro? E claro, aproveitava e se fumava 5, não? Porque não era só um. Então, filtros que dominam nossa vida, nossas decisões. Tem outros famosos. Olha, tem um. Estou triste. Nossa, que triste. De repente decido comer
e vou lá e vou vou na padaria e como um monte de doce. E claro, doce que cheira, não? Aumenta a nossa adrenalina. E pego, não, meio litro de refri, vai com tudo. De repente, estava tudo triste, comi um monte de doce e um monte de refri, bebi. Ao pouco tempo, como eu vou sentir? Bem, porque é assim, é o açúcar. Aí meu cérebro cria uma mentira, transforma uma mentira em verdade. Viu? Cada vez que você está triste, vai comer doce. E de repente, por que estou tão gordo, tão gorda? Criou o surco, essa fendinha. Tá triste? Vamos na padaria. Vai lá e pega tudo que tiver. Come e bebe. Agora meio litro não, 1 litro melhor ainda de refrigerante. É assim que funciona nosso cérebro. Quando temos o filtro errado. Outra, olha, estou cansado, estou cansado. Preciso me renovar, fazendo a mesma coisa. Eu acho que para renovar, estou cansado. Vou comprar. Aí fui comprar o que não precisava. E claro, quando um compra algo, sempre gera prazer. Não, comprei uma roupa nova. Gera prazer. Comprei tênis, comprei, sei lá, troquei de celular. Cria esse novo produto, gera prazer. Cada vez que compramos, assim. Aí o cérebro que diz, tu viu? Quando você está meio assim e precisa renovar, vamos comprar. E aí, de novo, começa a criar seu filtro. Aquilo que meu pai falava, para pensar, preciso fumar. Para me renovar, preciso comprar, ainda que estoura meu cartão de crédito. Para me sentir feliz, preciso comer, como se fosse o último dia da minha vida. É assim. Então, ao final, diz assim, é culpa do diabo. É o diabo que me colocou essa comida. Não. Fui eu e meu cérebro. Foi o Deus. Deus não quer que eu venha progredir. Não. Somos nós, nosso cérebro, nosso filtro errado que está dizendo, olha. E isso, sabe, no início talvez até que um fica assim, não, meio incômodo. Nossa, comi muito. Mas de tanto repetir a mesma coisa, um começa a acostumar. É assim. Se acostuma. Porque é aquilo que eu falei, lembra da imagem do início? A máquina vai limpando a neve e vai, até que chega um momento em que já está bem esse surco, essa fenda, está bem montadinha. Então, de tanto repetir uma ideia errada, uma expectativa errada, um pensamento errado, começamos a fazer já automático. Então, por exemplo, vamos falar no contexto agora também, não? No contexto pessoal, eu poderia falar, mas também no contexto de igreja, como nos relaciona, tudo está. Falar mal da igreja na frente de nossos filhos, ou do nosso marido, da nossa esposa não cristão. Ao início, como se fazia? Como foi na igreja? Não posso falar, porque sou pedra de tropeço. Até que um dia falei, nossa, essa igreja, de repente, o que estou fazendo? No horário do almoço, qual é o cardápio? O pastor ou a igreja? As coisas ruins. E já não me incomoda. Não me incomoda que o falar mal na frente dos meus filhos, que ainda estão formando a sua fé. E depois, quando esse filho cresce, falo, por que ele não vem na igreja? Porque almoçávamos ao pastor ou almoçávamos à igreja todo domingo. Esse é o problema. E aí então nos tornamos pedra de tropeço, porque a Bíblia diz assim, o problema é que essa destruição na tua mente, que te está levando a fazer coisas erradas, logo compromete a pessoas inocentes, aqueles que gostariam realmente de ter um relacionamento com o Senhor. E o problema não é que realmente eu estou certo. O problema é que não foi atingido o meu gosto. Olha, hoje o pastor pregou 1 hora. Ninguém suporta, não, 1 hora, olha, não se liga. Aí o marido, então não vou.
Uma hora não dá. E depois, por que não sei por que meu marido não está vindo na igreja? Porque a tua língua está levando isso. Entendeu? Olha, essa igreja, tu viu agora? Quantas mudanças. Não, desse jeito não vai dar para levar meus filhos. O filho vai ouvindo e vai pensando, melhor eu fico aqui no videogame. Porque meu papai e mamãe, que somos cristãos, reclamam todo o tempo. Esse é o problema. Por isso que o Senhor diz, deixa que renove tua mente. Porque teus gostos, não todos, alguns de teus gostos com respeito ao que é igreja, ao que é a Bíblia, ao que é comunhão, adoração, estão te destruindo. Então nós temos que ter muita consciência de que podemos cair nesse erro. Como volta a dizer, lembra da imagem do início? Cria um sulco profundo. E então, por nossa própria força, não podemos mudar. É o que Deus diz. Deus diz isso claramente neste maravilhoso texto. Diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não é que o demônio se vai apresentar aí na tua frente. Claro, se apresenta, vão sair correndo. São outros cristãos que estão falando mal, porque meu gosto pessoal não foi atingido. Porque meu gosto, a minha expectativa, estamos igual que Judas. Vamos matar, vamos trair a esse Jesus. Pelo menos vou ganhar 30 moedas de prata. Algo vou ganhar neste negócio. Então é igual que Judas. Vou sair desta igreja, me vou para outra e vou falar a todos meus filhos que me acompanhem. Nem quer dizer, vou levar a todos os que eu conseguir. E isso que Deus diz. Estamos sendo guiados por ensinos de demônios. Isso diz. É mais, olha, como termina esta parte. Diz assim, tais ensinamentos vêm de homens, de seres humanos, hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Já não lhes incomoda falar mal do pastor, não lhes incomoda falar mal da igreja, não lhes incomoda fofoca, já a mente está cauterizada, é automático. Não incomoda chegar tarde ao trabalho, não incomoda, é o outro que tem que compreender que o trânsito não me incomoda. Não me incomoda falar palavrão, já não me incomoda. Já não me incomoda assumir uma dívida e não pagar. Ser um caloteiro, não me incomoda. É o que Deus está dizendo, a mente cauterizada. De tanto ouvir, tornei uma mentira uma verdade. Uma verdade. Então, por isso que Deus diz, deixa que eu preciso transformar tua mente, teus pensamentos. Porque teus pensamentos te estão levando a ter expectativas erradas, ideias erradas, desejos errados. E como consequência disso, não recebes a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor planejou. Então, até aí o problema, mas qual é a solução? Qual é a solução? A solução está na Bíblia. Veja, eu já falei um pouquinho disso, deixa que o Senhor, mas vamos lá. Os que temos nos carros, os que têm um carro, não? Sabem que, infelizmente, na nossa época, existe nos postos de combustível, combustível adulterado. Você conhece quem dirige um carro? E há pouco tempo, se eu coloquei combustível adulterado no meu carro, há pouco tempo eu percebo. Já não tem a força, já não tem, sabe, não tem o rendimento, o carro fica meio ali sofrendo. Então, é algo assim parecido com respeito à nossa mente. Assim como o combustível adulterado estraga o carro, estraga o motor, do mesmo modo, pensamentos ruins estragam nossa vida. Ok? Essa é a verdade. Olha, a vezes, não, vamos lá cuidar da nossa saúde. Que bom. Alimentos ruins, gordura muito doce, traz sérios problemas para nosso corpo físico. Do mesmo modo, pensamentos ruins traz sérios problemas à nossa vida. Então, como cuidamos o carro, como cuidamos de alimentos, devemos cuidar também nossos pensamentos. É o que o Senhor diz.
Só que aqui vem a questão. E aqui está a resposta do Pai Celestial, através do texto que eu vou te mostrar. Porque às vezes um diz assim, olha, volto para um exemplo do meu pai. Meu pai, porque ele fumava. Para de fumar, um fala, para de fumar. E ele continuava fumando. Então, será que isso era o que realmente ia a ele a transformar? De tanto ouvir, para de fumar, para de fumar? Não. O que eu deveria ter conversado naquela época é essa ideia errada. Que quando, para pensar, preciso fumar. E isso que o Deus diz. Não quero ver o comportamento. Deus diz, eu quero te ajudar no que gera esse comportamento errado. Por isso que eu sou o Pai Celestial. Então, um pode dizer, para de estar comprando roupa. Não. Um tem que dizer para essa pessoa, sabe, o problema é que você acha que a tua tristeza sairá quando compra a roupa. E aí vai. Então, o que está gerando? É isso que o Senhor diz assim, eu quero transformar isso. Não é o comportamento assim, para de roubar. Como uma vez ouvi, não? Uma pessoa, não sei se é verdade, mas é até engraçado, falou, eu já mudei. Agora que sou crente, mudei. Antes traía a minha esposa com 5 mulheres, agora só com 3. Nossa, não? Que legal, não? Não, melhorei, igual. Então, só ataco o comportamento. Não, o Senhor diz, não é para atacar o comportamento. Tem que atacar o que está gerando. Interessante, olha que este texto é bem tremendo. Este texto diz assim, quem é ladrão? Pare de... Até aí seria isso. Ataca o comportamento. Quem é ladrão? Para de roubar. Quem fuma? Para de fumar. Quem bebe? Para de beber. Quem é preguiçoso? Para de ser preguiçoso. Mas olha a continuação. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. É isso que o Senhor está querendo te mostrar nesta palavra. Se eu tenho pensamentos que me estão levando a escolhas erradas, o Senhor está dizendo, eu preciso fazer um novo caminho. Não é dar uma melhoradinha neste caminho. Estamos falando da nossa mente, ok? Porque alguns dizem, sim, eu sei, algumas coisas preciso melhorar. Não, o Senhor diz, algumas coisas não. Esse caminho velho não te vai servir para conquistar a minha boa, perfeita e maravilhosa vontade. Tu precisas de um novo caminho. Antigamente, os mais antigos vão lembrar, antes da existência da estrada, esta Castelo Branco, famosa Castelo Branco aqui. Como era a estrada velha? Como era a estrada velha? Alguns sabem, eu vi na foto. Era uma estradinha. Sabe que essa estradinha, parte da estradinha velha, ainda existe. A antiga estrada existe. Está quase a um lado, ninguém enxerga. Está um pouquinho retirado. Parte, não toda. Mas aí quando decidiram fazer a estrada, agora está Castelo Branco, linda, não foi no mesmo lugar. Fizeram em outro lugar. É isso que o Senhor diz. Eu quero fazer em outro caminho, algo novo na tua vida. Por isso que não é somente para de roubar. Agora vai trabalhar e ajuda pessoas. Do mesmo modo, ele diz assim, evitem linguajar sujo e insultante. Até aí poderia dizer, para de estar xingando, para de falar palavrão, para de fofoca. Mas continua, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Ou seja, Deus está criando um novo caminho. Para de falar coisa de fofoca, mas agora usa a tua fala para abençoar. É isso que o Senhor está dizendo quando diz assim, deixa que um novo modo de pensar. É necessário um novo caminho. Não tem como usar o caminho velho. O caminho velho automaticamente me vai levar a fazer o que me desagrada. Não quero mais entrar em dívidas e voltei na dívida. Por mais que me explicaram que os juros são altos, por mais que me falem que existe desestabilidade econômica no Brasil, igualzinho entro, porque continuo usando o mesmo caminho. Aí o Senhor diz, um caminho novo. E isso é através do pensamento.
É através do pensamento, porque o ruim também veio pelos pensamentos. E é isso que o Senhor está querendo aqui dizer. Já para finalizar e entregarte, claro, estamos já falando da resposta do Senhor. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. E onde está a revelação que o Espírito tem para ti e para mim? Está na Bíblia. A Bíblia. Aí está. Então, se eu quero criar um novo caminho que me livra desse caminho errado que me levou a tanto sofrimento, tenho que começar a permitir que a Bíblia entre na minha mente. E como faço isso? Lendo a Bíblia. E não é somente ler um capítulo e acabou. Porque lembre, é como a neve. 2 metros de neve. A máquina tem que passar várias vezes, até que chega ao asfalto. Do mesmo modo, tenho que continuamente estudar, meditar na Bíblia, continuamente, até que cria dentro de nossa mente, já está essa verdade fundamentada. Por isso que diz, deixa que o Espírito te controle, deixa que a Bíblia te controle, deixa que a Bíblia te ajude a tomar decisões em todas as áreas da tua vida. Finalmente, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, lembra, estamos falando tudo da mente, resulta em morte. Claro que sim. É o que eu acabo de explicar. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Eu não quero ser tímido. E isso me desagrada ser tímido. Perco quantas oportunidades pela minha timidez. Deus diz assim: deixa que através da minha palavra venhas a te fortalecer. E aí então essa pessoa é transformada. Aconteceu com Saulo, também conhecido como Paulo, assassino. E ele achava que estava fazendo certo. Aí Deus falou: deixa transformar tua mente. De assassino a apóstolo de Cristo. Coisas tremendas. Deus tem coisas tremendas para a tua vida. E como consequência disso, para a tua família. Tudo. Então, é necessário deixar que a palavra de Deus entre em nossa mente e crie esse novo caminho. E como acontecerá isso? Lendo, estudando diariamente. É assim que vai. Ah, pastor, mas continua. Veja, eu lembro que foi assim comigo. Claro, não é igual com a Bíblia, mas para usar um exemplo com respeito ao idioma. No início, quando eu cheguei no Brasil, eu achava que falava português. Eu achava. Português é igual que espanhol. Eu me viro. Que nada, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu só ouvia assim das pessoas. Falava, quê? Eu não tinha percebido que o brasileiro, isso não tinha percebido no meu país, que o brasileiro fala bem rápido. Porque uma coisa é ler, não? Ler, eu compreendi. Mas vou ouvir. Falei, pelo amor de Deus, não consigo compreender nada. E eu lembro que eu tinha que ficar olhando a boca da pessoa, não? A pessoa ficaria, que esquisito este. Ficava vendo a boca para... já estou vendo as palavras, blá, blá, blá. A minha dificuldade era quando me ligavam por telefone. Por telefone, como vou ver a boca da pessoa? Não tem como. Aí, não compreendia nada. Não compreendia. Meu cérebro me tinha falado, espanhol e português a mesma coisa, você é quase um experto. Quando eu cheguei no Brasil, não é nada. E sabe o que aconteceu? O que Deus está dizendo aqui. Ouvir português. Para de falar espanhol, deixa de ler espanhol, não escuta música em espanhol, deixa de ler livros em espanhol, tudo que é espanhol, não, inclusive a Bíblia, tudo em português, Bíblia em português, música em português, filme em português, livros em português, tudo em português, até que um dia compreendi. E agora, até consigo enxergar
identificar os sotaques. Sotaque do Nordeste, gaúcho, carioca. Olha, porque criei um novo caminho. E isso que o Senhor diz, começa com a minha palavra. Olha, e claro, precisas de pessoas que te ajudem. E não tem que ser qualquer pessoa, tem que ser um filho de Deus ou uma filha de Deus com muita maturidade. É o que finalmente nos diz este texto de Provérbios. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais, mas o companheiro dos tolos, só caminho com que fofoqueiro. Aí, não quero saber mais de fofoca. Não, mas esta é só para orar. Para orar. Tremenda fofoca. E te vou dar detalhes ainda. Não quero mais gastar, não quero mais comer. Daí, nossa, justo hoje que preparei um bolo. Tudo bom, a partir de amanhã não como. É isso. Deus diz assim, não precisas ter consciência de que o velho caminho te está levando a decisões, escolhas erradas. Então, queres a boa, perfeita e maravilhosa vontade do Senhor? Caminha com pessoas que estão em essa direção. Caminha com pessoas que já estão conquistando isso. Não por força humana, pela sabedoria divina. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus que o Senhor te derramou a ti e a mim esta palavra. ¿Podemos mudar? Amém. Amém. E podemos conquistar. Sim. Saia transformado. E não permitas que o velho caminho ainda que domine. Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia lindo. E esta palavra que traz, Senhor, uma orientação que liberta. Uma palavra que traz, Senhor, a tua verdade que destrói as mentiras que ainda podem estar em nossos pensamentos, em nosso cérebro, e que infelizmente ainda nos leva a decidir. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra agora se torne realidade. Primeiramente, nos ajuda, Espírito Santo, a enxergar se estamos satisfeitos com nosso estilo de vida. Nos ajudas, Pai. Nos ajuda também, Espírito maravilhoso, a enxergar se aquilo que temos conquistado no dia de hoje é tudo o que queríamos, ou ainda tem mais coisas. Se por acaso ainda não tem tudo o que desejamos, agora, Espírito Santo, também nos ajudas a compreender quais são esses pensamentos errados, a expectativa errada, o desejo errado que está impedindo a realização da vontade de Deus em cada um de nós. Queremos, sim, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que deixamos nas tuas mãos poderosas a nossa mente. Transforma nossos pensamentos através da tua linda palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.